Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou o Cris Dias. Eu tenho essa ideia grudada na minha cabeça, já falei várias vezes disso aqui no podcast, na newsletter, de que o mundo está passando por uma epidemia de individualismo. Penso assim, provavelmente por conta dele, Yuval Noah Harari, sempre ele, no livro Homo Deus. Homo Deus. Esse livro ficou famoso por causa da visão de fusão dos humanos com máquinas, também por causa do dataísmo, tipo uma religião dos dados. Mas a parte que mais me pegou, que eu nunca esqueço, é quando ele fala que agora nós somos uma cultura com o ser humano no centro, humanistas. Uma ideia que o Yuval já tinha começado lá no livro mais famoso dele, o Sapiens. Por exemplo, no capítulo 7 ele fala para a gente imaginar uma mulher vivendo na Inglaterra no ano 1300. Essa mulher vai lá e trai o marido com o vizinho, aí ela volta para casa e fica pensando no que ela fez, se foi certo, o que isso quer dizer sobre ela, como o marido vai se sentir se descobrir, né, essas coisas. Como a gente está em 1300, ela vai buscar as respostas dela em Deus. O que ele, com E maiúsculo, tem a dizer sobre isso? Então, ela ia conversar com o padre da igreja, né, que, sendo especialista na palavra de Deus, ia dizer que sim, que ela era uma tremenda de uma pecadora e dá para ela a penitência necessária para limpar o nome no Serasa Divino. E, claro, falar para ela nunca mais fazer aquilo de novo. É um absurdo isso, né, essa história. Então, por isso, o Yuval da Massa segue a história dizendo que, hoje em dia, uma mulher na mesma situação ia buscar essa resposta não em Deus, mas dentro de si. Ele fala o seguinte: durante séculos, o humanismo tem nos convencido de que nós é que somos a fonte suprema de significado e que nosso livre-arbítrio é a mais alta de todas as autoridades. Em vez de falar com um padre, a inglesa, a versão século XXI, vai, sei lá, tomar um café com uma amiga ou vai procurar a resposta do seu dilema com um psicanalista. E aí, né, se você faz terapia, análise, enfim, sabe que a última coisa que vai acontecer é ela ter uma resposta, né? Nada disso. O psicanalista vai perguntar: como isso tudo fez você se sentir? Nós, humanos, somos o centro da existência. Aí chega a era das redes sociais, das selfies, dos reacts, e entra na moda o termo POV, Point of View, que pode ser só videozinho de piada autodepreciativa, mas que ainda assim é o meu ponto de vista. Eu como personagem principal, tipo, né, literalmente eu, aqui toda semana no podcast, dividindo com você o que eu acho do mundo. Enquanto que lá em 1300, nem o padre podia dizer o que achava do mundo, quem sabe é Deus, né, eu só trago o que ele botou aqui nesse livro. Então, para tentar entender essa era do POV, em vez de chamar um padre, eu chamei para conversar o Lucas Liddick, que é psicanalista, pesquisador e analista de cultura e comportamento, e acima de tudo podcaster. Ele é co-apresentador do podcast Vibes em Análise e lançou no passado o livro Entre Sessões, Psicanálise para Além do Divã. E você já sabe, né, que lá no nosso site você encontra o link para todos os livros e filmes, tudo que foi citado aqui no episódio de hoje. E quem deixou lá o seu e-mail para receber as novidades do Boa Noite Internet já tem os links facinho na sua caixa de entrada nesse momento. E já que a gente está falando disso, antes de entrar no papo, eu preciso lembrar de você ir lá no boanoiteinternet.com.br, conhecer o nosso novo site, se cadastrar para receber todas as novidades, links, dicas, tudo por e-mail e quem sabe apoiar o Boa Noite Internet para a gente seguir contando histórias, não só aqui no podcast, mas em todas as redes sociais. Dá um trabalho desgramado, precisamos do seu apoio, mas beleza, a gente já conversou sobre isso de trabalhar com o que se gosta no episódio passado. Apoiando, você vai ter acesso a conteúdo extra, agora com o site novo tem cada vez mais coisas chegando, mas acima de tudo você vai ter o coração quentinho de saber que você ajuda a gente a entender o mundo através de histórias interessantes. Passa lá então, boanoiteinternet.com.br. Para começar o papo, eu perguntei para o Lucas o que ele chamou de vertigem de POV, em uma palestra que eu vi dele em um evento que eu fui no fim do ano passado. No fim do ano passado, o Google, a área de publicidade do Google fez um evento, fiquei muito feliz de ser convidado. Você e o André deram uma palestra lá sobre
tendência, o que vinha aí Sim. e tal. Uhum. E um dos temas que vocês falaram foi vertigem de POV. Porque uma das coisas que tem nesse era do protagonismo é o tal do POV, a trend do TikTok. Point of view. Que é o point of view, que eu acho que tem gente que não faz a trend sem entender. Mas enfim, não estou aqui para reclamar disso. O que você quer dizer com vertigem de POV? Olha, boa associação, hein, com essa questão do protagonismo. Aí tem talvez uma tendência de linguagem, assim, né, para conteúdo, de você conseguir... Agora, é interessante também, Cris, porque assim, eu acho que nessas brincadeiras de point of view, aí, de ponto de vista, tem alguns conteúdos que eles fazem um exercício mais empático. Tá. De colocar como seria o ponto de vista do outro. Que não sou eu, tipo... Não só o meu. POV, minha mãe chegando no meu quarto e vendo a bagunça. Exato. Então acho que aí dá até pra transitar um pouco mais, assim, entre o eu e o outro. E por que vertigem? Vertigem porque eu acho que traz talvez um pouco de confusão mesmo, assim, né? Do que é real e do que é ficção. Porque são suposições, né? São algumas manifestações, assim, de quero passar uma mensagem, produzo aqui um conteúdo, crio um texto... Mas não necessariamente a gente está falando de fatos. A gente está falando de narrativas, né? Que tem muito a ver com o protagonismo aí. A gente, durante a história, sempre teve essa coisa de protagonismo ou é realmente uma coisa nova? Tá. Essa coisa que o Val Harari falou. É interessante isso que você falou, né? De Deus, de tirar realmente... Talvez tenha pensando assim, uma sócia histórica, talvez uma escadinha de que foi de Deus pro ser humano, humanidade, num período mais ali renascentista e tudo mais, e num período mais moderno, o indivíduo. Tá. Eu acho que dá pra caminhar um pouco nesse sentido, Faz assim. sentido. E hoje, de fato, um hiper individualismo. Estamos aí navegando nesse terreno. E o que isso causa na cabeça das pessoas e na sociedade? Isso Nossa, final feliz, acaba bem, dá bem ou dá ruim? Pra onde será que vai, né? Eu acho curioso, assim, essa história do... Seja protagonista da sua vida, né? Isso. Essa é a mensagem que a gente tem visto, né? Tem muito conteúdo, muitos vídeos das pessoas dando dicas de como seguir essa seita do protagonismo da sua vida. Acho que tem prós e contras, né? A gente tem que fazer um olhar crítico, assim, e olhar por todos os lados, sem generalizar demais. Mas o que mais me chama a atenção de cara é que curioso que existem pessoas que não achavam que eram protagonistas das suas vidas, e isso precisa ser dito. Né? Essa mensagem ecoou tanto. Então, porque realmente muitas pessoas não tinham essa... Pra mim, eu nunca achei que seria diferente. Né? Enquanto Lucas, sempre me vi dessa forma. Mas, se essa mensagem tá ecoando, ainda que seja óbvia, é porque ela tá se encaixando aí pra muita gente. Agora, os efeitos disso, talvez, a gente tenha que olhar com um pouco de atenção. Você falou essa história de que tinha gente que não se via. Uma piada recorrente do bônus de internet é que tudo acaba em catolicismo, assim. Tudo vou arrumar um jeito de botar a culpa na Igreja Católica. Mas enquanto eu estava pesquisando, eu lembrei da frase, do versículo, os humilhados serão exaltados, que hoje a gente usa como meme e tal. E eu fui pesquisar e ele aparece, acho que 3 ou 4 vezes na Bíblia, no Antigo Testamento e depois no Novo Testamento. Muito nessa coisa de seja humilde, desce, né, do altarzinho que você criou, mas tinha essa coisa de que, e aí eu concordo com essa tua leitura, de que tinha pessoas que, não, eu não sou protagonista e agora eu estou... Então eu tô gostando que você está me ajudando a ser otimista com essa... eu acho que a gente tem que olhar dos dois lados, assim, tem que ver que os efeitos podem ser benéficos ou nocivos para diferentes casos, diferentes pessoas, e vamos problematizar, né? Eu concordo com você, que eu acho que tem uma virada aí de servir, ainda que assim, existem tendências e contratendências, né? Mas será que cabe ao mesmo tempo servir a Deus, servir ao outro e servir a si mesmo? Né? Como é que você equilibra tudo isso aí dentro da sua vida, da sua rotina, das suas escolhas? Acho que esse é o desafio existencial para todo mundo, né? Pois é, mas aí
Isso dá pra quem joga Deus na jogada também. Mas quem não joga Deus joga, sei lá... Joga alguma outra coisa. Alguma outra coisa que também me parece que esse discurso do seja o protagonista exclui de uma forma meio radical, assim, que é meio absurdo isso, mas talvez na psicanálise é o que a gente chama de real. Tá. É esquisito pensar que Deus pode ser o real, mas é aquilo que a gente não tem controle nenhum. Sim. Né? E que são as contingências, são as circunstâncias. Você pode achar que você é o protagonista, mas aí você sai de casa e o metrô estraga e você... E aí? Né? Quem é que você está escrevendo sua história? Você jura que você está escrevendo sua história? Então, o que foi isso? Foi Deus? Foi destino? Foi azar? Foi sorte? São coisas que não têm sentido. Coisas que simplesmente acontecem. E que às vezes não é nem culpa de ninguém. Só aí a gente tem que baixar um pouco o nosso narcisismo de achar que vai estar no controle da vida e de todos os momentos e de todas as narrativas, né? Eu acho que essa inflamação, assim, que pode ser um pouco perigosa para o sujeito, porque ele vai invariavelmente se frustrar. Mas você vê isso acontecendo por aí. Esse cenário que você descreveu, você vê acontecendo de pessoas... Porque, assim, vou dar uma exagerada talvez, mas assim, pessoas que o metrô quebra e a pessoa fala, tudo de errado acontece comigo e tal. Assim, cara, é só um metrô aqui. Você não é o único nesse metrô. Eu fico com raiva. Se eu for pegar o metrô tá quebrado, eu vou praguejar e tal. Mas outra coisa, você fala assim, tá vendo como é o metrô, sabe? Assim, o meu chefe tá querendo. Cara, o teu chefe... nem lembrou da sua existência. Isso, naquela hora. Eu sinto que esse excesso de protagonismo, assim, como eu estava dizendo, né? Por um lado pode ser muito interessante para as pessoas. Quando eu disse até que para mim isso é um dado, é um axioma, assim, uma premissa meio básica, meio que está dada para o sujeito, eu penso muito na análise. Eu acho que você fazer uma análise, uma terapia, você está lá exercendo o protagonismo da sua vida. Você está contando a sua história, os seus desejos, suas angústias, os seus obstáculos, desafios. E você é o ator principal. Isso. Né? Inclusive, se começar a desviar muito para o outro, o seu analista vai dizer, mas e você? Né? Por que você está falando do outro? Mas quem é você nessa história? Então ali tem um exercício de protagonismo que é muito interessante. Agora sinto também que, de alguma forma, isso pode nos fechar um pouco pro outro, assim. Quando você fica nessa de... Mas afinal, o que eu quero, o que vai me deixar confortável, o que me deixa feliz, não posso colocar as necessidades do outro acima das minhas. Esse é o discurso que está aí, né, nessa lógica de que você tem que conhecer suas necessidades, seus desejos, seus sonhos, aspirações e priorizar isso. Se amar primeiro para depois amar o outro. Que até aí tudo bem. Tem uma expressão que eu gosto muito que virou meme, virou coisa de autoajuda, mas é assim, bote primeiro a máscara de oxigênio em você, depois nos outros. Então eu só consigo ajudar os outros depois que eu me ajudar, mas... O metrô estragou, seja o seu próprio metrô. Seja o metrô que você deseja. Que aí já escorrega nesse discurso coaching, né? Sim, isso. Extremamente motivacional. Isso. E que vai deixar esse sujeito... exausto e frustrado, porque ele não vai conseguir ser o metrô, né? Aí eu vou meter... E isolado também, muitas vezes. Vou fazer uma coisa errada que eu faço um balde na internet, mas eu vou continuar fazendo aqui 2 perguntas em 1. A brincadeira que eu fiz no início. A conta fecha de uma maneira saudável, no ponto de vista da sua experiência e da psicanálise, para todo mundo ser protagonista. E o que acontece aí, eu lembrei disso porque você falou agora do metrô, seja o metrô. O que acontece quando eu não sou o protagonista da minha vida? Porque, vamos lá, 1000 anos atrás eu quero sei lá o quê e eu não consigo ser não sei o quê. Bom, Deus assim quis e o universo, né, estava fora do meu controle. Agora, a sensação que eu tenho e até coisas que eu vivi, assim, então eu sou um fracasso. Eu fracassei com o meu potencial, que a gente já falou aqui. Sim. Potencial é uma palavra que eu quero fazer um programa inteiro sobre isso. Não, eu tenho esse empreguinho, mas nossa, eu podia muito mais. O seu potencial é ilimitado. É o que se diz, né? Isso, e aí na hora que eu... Em busca da superação. Que eu, sei lá, me contento em ser um realista apresentador de podcast e não apresentar o Oscar.
eu sou um fracasso, eu não... Ou eu boto a culpa no outro, não entendem o meu talento, que é uma coisa também, quem é creator... não, ninguém entende. O público... O gênio incompreendido. É isso. O público não é pronto pra mim. Não tá pronto pra mim, e tal, o algoritmo, o Mark Zuckerberg e tal. Como é que é essa relação de fracasso e de que isso, assim... Não tem no elenco do filme, nem todo mundo é protagonista no filme. E talvez, assim, você falou do apresentar o Oscar, é interessante, né? Não vai dar pra todo mundo apresentar o Oscar. Isso. Não vai caber. Não cabe, né? Então vai ter talvez alguns sonhos, algumas metas, que aí também é outra palavra já mais impregnada por essa abordagem que é o neoliberalismo, né? A abordagem de um sistema que é o capitalismo. E aí meta tá ali, como se você não chegar nessa meta, você não ganha o bônus, né? Você não pode ser feliz. Mas não. Ou até assim, tenha metas, né? Tenha metas. Discursos. Quais são suas metas? Anote suas... No fim do ano, esse ano que você quer... Meta é uma palavra super forte. E aí você não vai colocar como meta apresentar o Oscar, porque você não vai conseguir. Sim. Mas você pode sonhar com isso, né? Você pode fantasiar com isso. Eu acho que ter um espaço para isso também é importante. Legal, porque existe uma felicidade só no idealizar, só no fazer, até sem querer o Oscar é um bom exemplo, porque assim, no chuveiro com shampoo na mão ficar, eu agradeço a academia. Você considera isso, por exemplo, legal, saudável? Por que não, né? Claro. Não? É meio delirante, né? E aí delirante talvez num sentido que possa ser lúdico. Tem uma outra expressão que tá muito na moda aí, que é o delulu. Delulu, né? sim. Delulu é esse movimento de algumas pessoas, de alguma forma assim, assumindo esse protagonismo da vida, romantizando a vida, e criando esse, como se fosse um filme, né? Se colocando de alguma forma numa fantasia de que tá vivendo uma coisa que não tá. Só que tem, até nessa expressão, né, desse delusional, tem uma consciência disso. E tem uma permissão para fazer essa brincadeira, quase que uma licença poética, para poder experimentar esse espaço que você sabe que é irreal. Mas as pessoas... E que não leva... Não acredito que leva tanto a uma frustração tão grande quanto você ter uma meta que é inatingível. Eu ia perguntar se a pessoa tem noção, mas se ela se autodenomina Delulu, ela tem noção, né? Ela tem noção, porque tem uma ironia, tem um bom humor nesse movimento que eu acho que é mais... libertador, assim, de poder também brincar um pouco e fantasiar que sim, é um filme e que talvez tem um momento difícil, mas aí você chora e faz um drama e depois vem um momento bom, né? Tem essa fantasia, assim, desse enredo que você pode... Claro, tem níveis e níveis de delírio que podem ser mais perigosos. Mas o que você acha eu implico também, eu já fiz alguns bônus, inclusive eu já fiz um bônus na internet chamado Não Seja Protagonista da Sua Vida. Você já fez esse. E aí, mas eu vim aqui pra você corrigir minha prova. Então já temos a resposta. Eu não vi, já tem. Que é... Eu tenho uma implicância muito grande. Eu tenho outro chamado Vilões, que assim, a gente acho que vê tanta televisão que a gente se coloca sempre numa narrativa literal de filme, de história, de arco. Eu fiz um episódio de herói, de jornada do herói. Então, tipo assim, eu fiz um na primeira temporada que era isso. Jornada do herói. Eu tenho que vencer, porque o herói vence e tal. E a vida não tem crédito, não tem fim, né? Ela não tem fim que nem o vídeo, ela tem fim. Mas ela não dura 90 minutos, enfim. Sim. Por exemplo, ontem eu estava conversando com a minha filha de 17 anos, e ela falando lá da escola, ela falou, a fulaninha acha que ela tá no Garotas Malvadas, que existe o grupinho, não sei o que lá. E a gente se coloca nessas narrativas, mas você vê que famoso dosando bem, não tem tanto problema assim, não precisa ser a vida não é o filme, cai na real. Exato, eu acho que sim, eu acho que cabe um pouco disso, eu acho que cabe também uma certa romantização, porque senão esse realismo tão duro e cruel assim é difícil, né? Uma coisa que eu falo em tom de brincadeira, mas que eu acho que eu acredito mesmo é assim. Eu sou muito contra o discurso de acredite nos seus sonhos. Por outro lado, acredite nos seus sonhos, que se você não acreditar, ninguém vai, né? Então, eu tenho o sonho de fazer um podcast.
se eu não acreditar, não vou nem começar. Mas a minha implicância tem até a ver com o que eu estava falando antes, que se deposita muita coisa, e aí se o meu podcast não é eleito o melhor podcast do ano, não cumpre a meta, culpa é sua. A culpa é minha e de mais ninguém. Ou talvez acredite nos seus sonhos, mas saiba que alguns vão continuar sendo só sonhos, né? E outros podem vir a se realizar. E eu acho legal você estar falando do Delulu. A primeira vez que eu vi essa expressão, comecei a ler o artigo e eu comecei, esse pessoal tá muito louco, e comecei a falar mal dentro, eu e as vozes da minha cabeça, falando mal daquela ideia. Mas aí chegou num trecho do artigo, e acho que a autora do artigo até fez um paralelo com aquele livro O Segredo, que eu vou atrair, a lei da atração e tal. Mas era tipo assim, por exemplo, a entrevistada lá, eu gosto de uma pessoa na escola, então eu vou ter a desilusão de que a gente é apaixonado e que a gente vai fazer não sei o que, vai viajar, vai casar, vai fazer... Olha o ato falho que você fez, você falou desilusão. Mano, de Delulu, não é de... A ilusão. A ilusão, a desilusão, a ilusão, é verdade. Olha, mas é isso mesmo, é a desilusão. Vai fazer parte. Ela vai ter a desilusão. Então tá resolvido. Não. E aí eu achei muito legal, assim, a pessoa tendo a ilusão de um relacionamento incrível, sem nem, tipo, olhei para aquela pessoa na escola, no corredor da escola, e imaginei, passou um filme, o famoso passou um filme na minha cabeça. Eu falei assim, cara, isso é legal, porque meio que a alternativa a isso é não falar, não se declarar, né? Não tentar. Algo platônico, assim. Fica no platô, não quer nada comigo, vou ficar na minha, quem sou eu, não sei o quê. Não, aí pode ser ruim mesmo, né? É isso que eu tô dizendo. Porque eu não fazia nada. Não se expõe, não. Isso, o Delulu incentiva ela a chegar lá e se declarar, ou dar em cima, ou chamar pra sair, ou fazer... Ou fica na sua alienação... E de certa maneira vira o livro O Segredo de que assim, eu imaginei que eu vou ter um relacionamento incrível com aquela pessoa, portanto eu vou criar coragem, vou chamar aquela pessoa para sair e eu conquistei aquilo. Só que o problema é que o livro O Segredo, ele é tipo assim, materialize um carro zero na sua porta e aí você não vai materializar. Mas eu fiz esse exercício de otimismo, de positividade, falar assim, que eu acho que é meio que você estava falando e por isso que eu lembrei disso, de esse sonho, o lugar bom do sonho. Do devaneio, né? De algo assim que possa... Devuvu. O devuvu. A história do segredo é fascinante mesmo, né? Já faz o quê? 20 anos, assim, sim, isso. Sim. E tá muito ancorado ali num tipo de psicologia que crescia no início dos anos 2000, que é a psicologia positiva. Tá. Que é bem antagônica com a psicanálise. Então, os psicanalistas que estão me escutando, por favor, não me cancelem. Mas tem algo nessa história do segredo que não é tão absurdo assim. Tá. Eu acho que a gente pode... Dá pra salvar alguma coisa daí. Porque quando você... Principalmente, eu acho que quando você verbaliza, quando você coloca as coisas em palavras, se você escreve ou você fala, que seja pra você mesmo, não necessariamente aquilo vai acontecer porque você falou, mas você tá articulando aquilo com você, tem um poder. Tá. Né? Você pode acreditar no que for, nos anjos, no que veio, mas pra você aquelas palavras eu acho que constroem alguma coisa. A gente é as palavras que a gente usa pra falar da gente, pra falar da nossa vida. Então tem algo aí que pode ser um certo guia, assim, pro sujeito, sabe? E pode ter também o efeito de que na hora que eu materializo no papel, eu até descubro que eu não quero aquele carro zero tanto assim. Você tá exercitando, né, o seu desejo nessa hora. Isso já é muito válido. De que eu falo muito de... Aí você pensa, mas por que eu quero mesmo, né? Você já começa a ser... Isso é muito bom. Ou um exemplo que eu dei uma vez é... Eu tava com problema no trabalho, meu chefe isso, meu chefe aquilo. Eu fui almoçar com um amigo. Falei, como é que tá lá? Eu comecei a reclamar do chefe, que é, né, um esporte brasileiro. E sem o meu amigo falar nada, né, não chegou nem a hora do meu amigo falar, eu já tava assim, cara, não é tão ruim assim, dentro da minha cabeça. E aí eu uso a expressão sair da cabeça, assim. Na hora que eu saio da cabeça, eu coloco aquilo em palavras e começo a descrever. Porque uma vez, numa reunião, não sei o quê, pensando bem, acho que
Aquele dia ele tava só cansado, assim. Isso é o poder do desabafo, né? Isso, o poder do desabafo. E aí o poder, a lei da atração do segredo é uma versão disso, então, de que eu quero esse carro, esse emprego, essa sei lá o quê. E aí você olhar para aquilo e, sei lá, ter uma noção. Então tá, vou ler o segredo quando a gente sair daqui. Vamos. Mas como é que funciona isso esse excesso de protagonismo, essa era de protagonismo, onde estamos em redes sociais ou estamos em podcasts, botando nossos pensamentos para fora? Gera uma geração mimada ou sempre foi assim, é parte da sociedade? Eu vejo que tem um agravamento, assim, dessa... É uma cultura narcisística. Boa. Ela incentiva o narcisismo. Tanto num sentido... E aí, assim, narcisismo é um conceito muito caro e precioso na psicanálise e que vai ajudar um sujeito a se identificar como um eu, né? Formar um eu, ter consciência de si, se valorizar, se escutar. Então, muito positivo. Precisamos, tem o primário, tem o segundo, enfim. Agora, tem algo assim na cultura e no mercado, principalmente quando a gente pensa assim, propagandas, né, discursos que existem nas marcas, de estimular isso nas pessoas. Legal. E colocar, imagina, tem um conceito assim que ele tá tão gasto no marketing, na publicidade, faz assim uns 15 anos, que é a autenticidade. Né? Todas as marcas querem ser autênticas e querem estimular as pessoas, os consumidores, a também serem autênticos. Isso. Seja você mesmo. Né? Seja você mesmo. Seja você mesmo. Essa mensagem tá martelando. A gente vai ajudar você a você ser ainda mais você. Essa mensagem tá martelando na nossa cabeça faz uns 20 anos. Inclusive quem diga que se estamos aqui nesse podcast falando de era de protagonismo, é porque a gente está há 15 anos sendo martelado com essa ideia. É uma consequência direta da publicidade dizendo, seja você mesmo, seja protagonista, just do it, e o que quer que seja. Exatamente, esse empoderamento individual, né? E que tá muito em harmonia com tantos conceitos aí, preceitos do tempo que a gente vive de competitividade. De que não vai ter lugar pra todo mundo, você vai ter que lutar pelo seu lugar, ninguém vai fazer por você, você vai ter que fazer, você vai fazer do seu jeito. O self-made man, né? Tem um pouco desse autoempreendedorismo, né? O Você S.A. Veja-se como uma empresa. Literalmente uma revista chamada Você S.A. Veja-se como uma empresa, tenha metas. Tem, sei lá, muitas décadas, 20 anos, 15 anos, que a Fast Company lançou o conceito de marketing pessoal, né? É isso, você é funcionário dessa empresa, você é diretor do almoxarifado, mas você tem que ter a sua marca pessoal para se destacar, e aí... No meio de tantos arrobas. Já tem bastante tempo também eu vi uma reportagem analisando as capas de revista de 50 anos atrás, que eram bem uma obras de arte. Você ia na banca de jornal, tinha ilustrações, tinha fotos e tal. E hoje a banca de revista é cara de pessoa. Todas as revistas, seja Você S.A., seja a Glamour, tem uma pessoa. Então, identidade é uma palavra que está muito ligada a essa era do protagonismo. Até uma das coisas mais geradoras de treta, por exemplo, hoje em dia é pautas identitárias. Tem que acabar com pautas identitárias. Quem eu sou... Eu me defini, causa confusão nesse meio? Isso de alguma forma tem um embate assim entre esse olhar mais social com a psicanálise muitas vezes, que a psicanálise ela vai sempre puxar mais para a singularidade, né, daquele sujeito, assim, daquela história, e que às vezes a gente fica um pouco tomado por essas identificações sociais, né, dos marcadores. Então onde que prioriza uma coisa ou outra, né? Então tudo tá intercalado assim, mas é complexo. E quando a gente pensa nessa necessidade de você saber quem você é, para saber quais são os seus talentos, os seus atributos, trabalhar nisso, para conseguir se vender, para conseguir se propagandear e se destacar num mar de mesmice, na multidão de
imagina, numa rede onde você tem marcas e pessoas com o mesmo tamanho, no mesmo lugar, né? São marcas se comportando como pessoas, pessoas se comportando como marcas. Sim, sim. E aí aí tem o DNA da marca, né? Quem que essa marca é? Sim, persona. Exato, e aí você tem que saber também qual que é o seu DNA, como é que você vai se mostrar pro mundo, e tudo isso faz parte do jogo, assim, tá todo mundo fazendo isso. Uhum. Mas é um pouco curioso, assim, quando a gente pensa nessa história de essência. Qual que é a sua essência, né? O que tá lá no fundo, assim, um questionamento, uma reflexão. É legal, dá pra fazer vários exercícios. Mas pra psicanálise é um pouco engraçado que a gente não enxerga tanto como uma fruta que tem um caroço no meio. Tá. Se enxerga mais como uma cebola. Tá. Que você vai tirando as camadas, vai tirando, chorando bastante no meio do processo. E você chega lá no meio e não tem um caroço, é um monte de camadas. Tem um vazio, cebola, na verdade tem um vazio, tem um vazio, que é o mais difícil de você encarar, né, e olhar para aquilo. E a gente vai se cobrindo com um monte de camadas. E aí? Como é que você vende vazio, né? Mas é doido porque a gente estava até conversando nessa coisa de identidade, que eu preciso me definir e que eu preciso me definir que eu sou Adidas, eu não sou Nike. A gente fez um braincast onde o Olga reclamou que tem gente que é contra usar, sei lá, uma camisa da Adidas e uma calça da Nike. Não, ou você é Adidas ou você é Nike. Você não pode misturar. Cara, eu só peguei uma roupa no armário, eu achei essa camisa da Adidas bonita e essa calça da Nike. Pô, tão bonito, né? As contradições. Isso. E aí a gente tava contando que uma amiga nossa recebeu um print de famoso aplicativo de relacionamento, com aqueles perfis, assim, que tem mais pré-requisito do que o LinkedIn, assim. Tem pet, arrasta para a esquerda. Sabe, não aceitaremos, e assim, e é um pré-requisito negativo, assim. Não quero me relacionar com pessoas divorciadas, pessoas de direita, pessoas que não moram com a mãe, não sei o que lá. E a gente acaba se expressando, que tem um pouco a ver com o episódio Vilões que eu fiz, com os nossos antagonistas, né? De como é que é o papel do antagonista, do diferente na cebola. Sei lá, tem solução? Porque eu tô gostando que muitas coisas que você tá falando até me tranquilizam assim. É assim mesmo. E não tem como mudar. Não, tem sim. Tem sim, faça nada. Não, eu acho que tem. Eu acho que assim, Cris, tem uma coisa de não estar tão submetido à forma como esses recursos estão nos amparando hoje em dia, né, e nos organizando. Então, claro que você ter hoje um aplicativo ou uma série de aplicativos onde você pode colocar ali o range da altura da pessoa que você quer, né, o quanto ela pesa, você vai definindo, né, criando na sua cabeça exatamente quem eu acho que eu desejo. Por um lado, a gente sabe que isso não necessariamente vai dar muito certo, porque a gente não tem certeza do nosso desejo. E a gente vai se surpreender e talvez até gostar ainda mais quando algo nos surpreender que a gente não sabia que estava desejando. Só que essa lógica toda nos coloca numa posição de produtificar as pessoas, né? Vira todo mundo um produto. Tá todo mundo sendo mensurado e avaliado, ranqueado e se sentindo rejeitado, né, ou aprovado, que nem um cartão de crédito, assim, usado. Tem uma lógica muito utilitária e muito transacional. Sim. O que eu ganho com isso? Né? Será que eu vou perder mais ou ganhar mais nessa relação? O resultado, a gente sabe que as pessoas estão se sentindo sozinhas, né? Estão se sentindo isoladas, assim, estão com dificuldade de estabelecer vínculo, porque ainda que a gente tenha redes, supostamente redes, que hoje são mais mídias do que redes. Sim. Né? Que nos conectam com um número muito maior de pessoas, amplia a nossa possibilidade de socialização. Como pode um efeito colateral de solidão, né? E de redução das formas de conexão com o outro, né? Fica tudo uma coisa tão infantilizada, de pictogramas, de coisas efêmeras, e que você acha que vale alguma coisa, não vale nada, porque aquele, né, um coraçãozinho, um like você manda para milhares de pessoas. Sim. Então é meio precário, assim, né? Fica uma proximidade um tanto precária. E você vai ter que se vender de algum jeito. Você vai estar ali exposto numa vitrine. E
literalmente uma vitrine de que não tem a pessoa que tá vendo aquilo, não tem a profundidade para saber. E até em outras vezes, tipo assim, não, a galera me cancelou porque eu falei isso, mas quem me conhece sabe que eu jamais defenderia esse tipo de coisa, mas só cabe naqueles 140 ou 280 caracteres e o que você tem ali. Mas acho que é isso meio que eu quis dizer com mimado, de que é isso, você falou, bota os parâmetros lá, se é mais baixo do que isso não vale, se segue aquele partido, sim, nem adianta vir falar comigo. E o próprio aplicativo já bloqueia, a pessoa nem vê a mensagem. E tem uma outra coisa que eu comentei na newsletter do Bônus Internet no fim do ano passado, que um artigo de opinião do New York Times, o crítico falou que nós vivemos no século... nada de novo acontece na cultura nesse século. Nós estamos há 24 anos, já há um quarto de século, e a gente continua ouvindo as mesmas músicas, as mesmas... Porque e aí um outro cara que eu tô vendo muita coisa, Nilay Patel do The Verge, ele fala que a inteligência artificial só consegue aprender com o passado, né? Então assim, ela vai continuar me mostrando as mesmas músicas de sempre, os mesmos posts de sempre, as mesmas pessoas de sempre no aplicativo, e não consegue ter essa surpresa. E que... Só que aí você falou um negócio que eu quero que você me ajude a aconselhar, que você falou há pouco tempo atrás, de que a gente, e a verdade, a gente quer se sentir único, a gente quer se destacar, queremos, as marcas falam autenticidade, sim, seja você mesmo, só que ao mesmo tempo todo mundo se veste igual, tipo, até minha barba é parecida com a sua, fora a cor do pelo, a gente tá com uma camisa básica, os restaurantes que a gente vai são todos aquele estilo Pinterest, todos os apartamentos parecem que são de Santa Cecília, sabe, assim, existe uma estética global, inclusive, existe um livro chamado Filter World, assim, cafés no mundo inteiro são iguais. Então, está todo mundo querendo ser autêntico, mas está todo mundo seguindo as mesmas trends. Por que isso acontece? De onde vem esse sei lá, paradoxo? Sim. Tem um movimento assim de pasteurização, né, que a globalização trouxe, né, que aí eu acho que é esse eu não diria que é só isso que existe, mas eu diria que existe isso aí que está muito difundido, que tem um pouco dessa pasteurização de algo que é aspiracional para muita gente, talvez, e agrada muita gente, e a gente fica nadando meio que nesse mar de mesmice. Acho que isso existe de alguma forma, mas tem muita diferença também. Tem outros mundos. A gente tem que talvez rever um pouco do nosso algoritmo. Tá. Não dá pra gente deixar o nosso algoritmo decidir que mundos a gente vai ver e com que pessoas que a gente vai se relacionar, né? E sair dessa mesmice cultural, que eu chamei de ser mimado culturalmente. Mas eu entendo o seu ponto da reciclagem, né? De um mais do mesmo, assim, que se perpetua e que fica também difícil. Tem essa história, né, de que as tendências morreram. Há algum tempo se fala isso. Mas se você fica um tempo no TikTok ali, você vê que elas não morreram exatamente. Elas só são muito rápidas, e você participa delas e sai, entra rápido, né? Sai muito rápido. Não se identifica tanto com elas mais, né? Não compra tanto assim de vou formar minha identidade a partir disso. É algo mais descartável, assim, né? Algo mais transitório, que é uma vibe que você sente. Mas eu acho que a pergunta, talvez bem de psicanálise, seja, a gente quer realmente ser protagonista, a gente quer realmente ser autêntico, ou na verdade, às vezes eu tenho vontade de, cara, eu só quero, alguém me diz quem eu sou, sabe, qual é a minha identidade, a gente quer ser único e quer ser protagonista, ou em alguma camada da cebola a gente, não, cara, eu quero ser igual, eu quero espelhar aquela pessoa. Isso muda durante o tempo? Como é que funciona isso? Não dá pra ter um pouco dos dois? Tem que ser tão absoluto assim, ou único? Não, porque hoje em dia tem que ser de direita ou de esquerda. vai ter códigos compartilhados. Vai ter outros que você vai acreditar na sua ilusão ali, que você é mais especial.
Isso faz parte, eu acho que, do conjunto que cada um cria, né? Da sua suposta personalidade. E como é que entra nessa equação uma coisa que eu falei no episódio de protagonismo da temporada passada, que é o publico, logo existo. Porque eu preciso publicar essa minha identidade para ser protagonista, até literalmente de tela, né? Para eu ser protagonista, eu tenho que estar na tela do cinema, do telefone. Você falou um pouco na Vertigem de Pove de excessos de estar ali, de muita coisa acontecendo, então de publicar é isso, só vale se eu publicar. Ao publicar eu tô afirmando algo que eu já sei, eu tô buscando alguma coisa. Como é que funciona o publicar? Bom questionamento. Creio que um pouco de tudo isso, né? Você sabe, você desconfia, você planeja, você edita, você registra e manipula e publica com uma expectativa de que vão enxergar você da forma como você gostaria de ser enxergado, né? E ser percebido. Não vai ser assim. É sempre um mal-entendido. Você nunca vai ser completamente bem compreendido pelo outro. Cada um vai enxergar de uma forma. Mas você tá lá fazendo o seu trabalho de achar que tá se colocando no mundo daquela forma, né? Eu tenho um exercício aí. Mas existe um lugar na sociedade para quem não está afim de ser protagonista, e é um tema que as pessoas, eu esbarro, que as pessoas me perguntam, é um grande alívio, talvez, né? Eu vi um vídeo esses dias de uma mulher falando, gente, vocês já pensaram em às vezes ser figurante? Isso. Olha como pode ser interessante. E aí ela conta uma história que ela estava não sei aonde, num parque, e aí uma outra pessoa passou e ela ficou acompanhando e testemunhando, né? E é um alívio também você se suspender um pouco desse ego tão inflado e tão dominador, de tudo que está acontecendo ao meu redor é por minha causa, eu preciso me destacar em todos os momentos. Isso é bastante aprisionador, né? Então, mas, por exemplo, se cobra que médicos têm um Instagram bombado, sabe? Pessoas que não são da economia criativa, não são atores, não são nada, assim, médico, não, eu escolhi aquele médico porque ele tem muito seguidor no Instagram. Pessoas que não estão a fim de ser protagonistas, principalmente nesse sentido performático, mas é cobrado, ou outra história que eu acho que eu já contei, de um executivo do Facebook que trabalhava comigo, e que ele veio e fala, cara, meu chefe tá me cobrando que eu tenho que dar mais entrevista, que eu tenho que fazer stories, estou aqui no South by Southwest, não sei o que lá. E essas pessoas não querem, mas a vida cobra, o chefe cobra, alguém cobra. O mundo tem cobrado isso de fato, né? A gente sabe que tem algo aí de um público, mas que assim, em uma certa medida sempre existiu, né? Essa pessoa pública. Tá. Hoje acho que a gente tem mais ferramentas e pressões para conseguir se destacar. Então é esse fenômeno do celebritismo, assim, né? Todo mundo... Isso. Todo mundo, de alguma forma, quase que assim, a gente se trata um ao outro como celebridades em potencial, para ver se cola. E muitas vezes cola, e você, né? E vai colando, assim. Talvez dê pra não fazer parte desse jogo, ou não levar esse jogo tão a sério, né? Não subir tanto a cabeça, assim. Você não acha? Eu acho, só que eu vejo essa dificuldade, que é isso, essa cobrança até de número, né, sei lá, de seguidores, de views, e de que, não, seu valor está nisso, e de novo, assim, médicos falando, cara, a minha dentista, ela, até outro dia, ela anotava as coisas literalmente num caderninho, e ela pegando dica, não, tem que estar no Instagram, porque eu preciso arrumar cliente, eu não sou vista e tal. Então, assim, tudo que eu quero é cuidar da boca das pessoas. Eu não queria ter que fazer todas essas outras coisas, mas sim. Até eu seja protagonista da sua vida, não quero, mas por uma questão de negócio fazer, mas dá pra contratar alguém pra fazer também, né? Chamar agência disso. Mas é uma
Mas eu vejo isso, que as pessoas são bombardeadas por essa grande mensagem, seja protagonista, e não sabem o que fazer. Talvez a minha conclusão é de que tem menos gente desejando ser protagonista, querendo ficar e figurante, mais se sentindo pressionado se sentindo pressionado. Não sei o que andando pelo mundo aí, que você... Esse equilíbrio, essa dosagem, né, que a gente estava falando. Em parte, de fato, esse protagonismo, como eu falei no começo, é o que é, assim. Eu acho difícil ser outra coisa senão protagonista da sua vida. Tá. Porém, como fazer isso de uma forma que também você não se feche pro fato de que as outras pessoas também são protagonistas das suas vidas e têm os seus desejos e têm as suas demandas e vão demandar coisas de você e talvez não, com certeza você vai ter que fazer algumas coisas que você não queria, que não estava no seu roteiro tão lindo que você criou, né? Que não estava no seu planejamento do seu dia ou do seu ano ou da sua vida, porque quando você tem esse script assim tão bem desenhado, eu sei exatamente quem eu sou e o que eu quero, você vai se isolar primeiramente. Não tem muito como você compartilhar uma alteridade que é o outro. Né? Tem um poema do Rimbaud, que é um poeta francês, que o Lacan usou uma vez, que diz assim: eu é um outro. Não é eu sou um outro, é eu é um outro. Ele inverte um pouco assim quem é o sujeito dessa frase, pra gente lembrar que eu sou eu e o outro é o outro, mas o outro é um eu pra si. E a gente se esquece disso. Sim, né? A gente não abre espaço pra isso. Se você tem, digamos que você tá conhecendo, você tá solteiro, aí você pensa, eu acho que eu queria namorar, quero conhecer alguém. Aí você pensa, não, mas eu ainda tenho um trauma aqui da minha história que eu vivi, eu preciso curar isso primeiro. Eu não quero jogar essas coisas na outra pessoa, vou me curar. Aí você vai lá, faz uma terapia, né, passa por alguns anos, enfim, você pensa, tô melhor, acho que tô me sentindo pronto. Mas aí você pensa assim, mas eu acho que o meu corpo não tá legal. Eu preciso estar mais bonito, me sentindo mais empoderado, e para não me colocar numa situação de submissão ou de baixa autoestima. Vou trabalhar no meu corpo, na minha beleza. Né? Aí você começa a malhar, fazer procedimentos. Aí um dia, se essa pessoa tiver muita sorte, bom senso, ela vai olhar no espelho e vai dizer, olha, até que tá ok. Tô gostando do que eu tô vendo. Aprimorei bastante aqui. Acho que tá na hora de me expor e ir atrás de conhecer as pessoas e ver o que acontece. Aí você pensa assim, mas sabe o que tá faltando? Eu podia estar mais rico, eu acho. Eu não sei se tem espaço, eu tô num momento profissional que eu preciso focar mais na minha carreira. Não sei se tem espaço pra alguém nessa hora. Eu vou ficar mais rico, aí eu vou também achar alguém que vai estar no meu nível, com o mesmo, né, mesmo status e poder que eu quero ter. Aí você se dedica à sua carreira. Quando que vai caber alguém aí? Quando que vai caber alguém que vai trazer algo diferente pra você, que não era o que você tem, o que você acha que você quer, né? Você fica muito encastelado nesse ego anabolizado. E inalcançável, de que não, uma hora vai aí eu vou, você citou o poema, eu vou citar outro que é o John Lennon, como é que é? Vida o que acontece enquanto estamos fazendo planos, que é isso, não, eu vou fazer um plano, mas eu gostei também dessa história de que existe um outro eu lá no outro, que a gente esquece mesmo, a gente esquece direto de que a outra pessoa tem que ser protagonista, o que tem os seus fantasmas, os seus planos para fazer e tal. E que vai haver desencontro, né? Eu acho que isso é difícil. Eu sinto que tem hoje muito predominante, e isso é importante, tem seu lugar, um discurso de que a gente deve cuidar as relações que a gente se coloca. O relacionamento tóxico. Tem tudo tóxico hoje, né? Ou os outros. Todo mundo é narcisista, menos eu. Isso. Hoje tá assim. Esse é o diagnóstico. Mãe narcisista, o pai narcisista, por aí vai. E isso é muito importante para que talvez as mesmas pessoas que estão se encantando tanto com essa ideia de ser protagonista da sua vida são pessoas que já se colocaram em situações onde elas estavam talvez sendo abusadas. Tá. Né? Talvez sendo maltratadas,
submetidas a uma hierarquia, talvez por questões de gênero, de raça, de idade, de dinheiro, e que essa pessoa tem que se defender. Ela é dona da vida dela, né? Essa é a mensagem, assim. E isso é muito positivo, né? Vamos conseguir fortalecer esse ego. Isso é ótimo, só que em alguma medida você vai lidar com o desencontro com o outro, de que é assim... Nossa, a gente tá buscando muito uma simetria perfeita nas relações. Só que num relacionamento vai ter às vezes um dia que um tá mal e o outro tá bem. E você vai ter que segurar uma barra pelo outro. O outro vai estar chato, mal-humorado, irritado, vai brigar com você. Se nessa hora você pensa, não, peraí, o protagonista não viveria isso, vou sair fora. Você nunca vai conseguir formar um vínculo, né? As relações vão ficar muito superficiais. Então tem algo aí desse suportar o desconforto pelo outro num limite que não seja tão prejudicial para você, mas que seja um investimento naquela relação. Eu vou suportar um pouco, eu vou segurar um pouco. Eu vou talvez atender mais os desejos do outro do que os meus hoje. Porque eu acredito que isso pode dar certo. Então, você está conhecendo alguém, aí você sai uma vez, 2 vezes, aí de repente essa pessoa fala assim, eu ganhei 2 ingressos para uma peça de teatro e eu quero muito levar você. Aí você pensa, nossa, eu não gosto de teatro. Eu não gosto. Eu já fui, eu não gosto. Eu não vou passar por isso. O protagonista não merece viver isso. Não, eu não quero. Aí você fecha a porta. Porque você não vai fazer essa concessão, você não vai abrir um pouco esse espaço. Essa lógica é problemática, né? Tá. Isso nos leva a uma solidão. Boa, eu acho que isso é um bom ponto pra gente terminar com o momento Saiba Mais, onde quem escutou a gente aqui, viu aqui, já, fora comprar o segredo, a gente já vale o segredo. Tem um cupom de desconto. Cupom? Lucas Lidke. que nem eu já tá encarando essa história toda de protagonismo de um jeito diferente, onde alguém pode se aprofundar mais no assunto. O que você sugere? Um livro, um TED Talk, Acho que tem um assunto que a gente passou um pouco por aqui, que a gente chama lá na Float de viralismo, né? Que é um estudo que a gente fez, e que tem um episódio no podcast, Vibes e Análise, sobre isso, que é um pouco dessa tensão que você trouxe, dessa obrigação de tentar ao máximo viralizar, né? De conseguir ser visível para um maior número de pessoas, de ter uma audiência que não é qualquer audiência, é a mega escala da audiência. Essa é a pressão que está em todos nós. O sujeito que se faz presente para muita gente o tempo todo num mundo onde está todo mundo batalhando pela atenção do outro e sofrendo de falta de atenção e toda essa angústia e ansiedade que a gente vive. Tem um filme recente que é o Dream Cenário, O Homem dos Sonhos, com o Nicolas Cage. Nicolas Cage, eu não vi, mas... Que é muito interessante nesse sentido, porque é a história de um cara que ele começa a aparecer no sonho das pessoas. E aí ele se faz presente para todo mundo, ele viraliza no sonho das pessoas, só que cada um vai ter o seu sonho e vai enxergar ele de uma forma completamente diferente e ele perde o controle disso, né? E beira um pouco essa questão, obviamente, do cancelamento, né? Da exposição, que quando você vê, você perdeu o controle da exposição, a narrativa não é mais sua. Por mais que você tente, vai ter fatores que vão aí criar outros roteiros e outros finais. Boa. Lucas, seu livro é Entre Sessões, Psicanálise para Além do Divã. Muito obrigado pela visita, pela conversa. Obrigado pelo convite, adorei. Boa, valeu. Até, tchau, tchau. O Boa Noite Internet é um podcast Tampere. A produção, pesquisa e edição de roteiro são da Ana Maron e a produção executiva é com o Gui Pinheiro. Até o próximo episódio. Tampere.